Yo, pessoas! Hoje, depois de bastante tempo, eu decidi trazer um vídeo de personagem. A gente vai estar falando da Yor de Spy vs Family, porque ela simplesmente é a única dos três que a gente tem uma noção melhor de passado, do que ela acha, de onde saiu isso, de família. A Anya e o Lloyd vão ser incógnitas por um bom tempo, acredito eu. No mangá a gente ainda não tem nada sobre o passado deles, e eu acho que vai continuar assim. Então, simplesmente decidi falar da Yor porque é quem tem informação, né? Mas não se preocupe se você só viu o anime e não tá acompanhando o mangá, eu não vou entrar em detalhes, tudo que eu vou falar aqui tá contido no anime, mas mais focado na Yor em si. Eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something. E não se esqueçam, se vocês gostam desses vídeos de personagem ou simplesmente gostam do canal, já deixe seu like e deixe aí um comentário que outro personagem talvez fosse interessante fazer na próxima. Simplesmente a Yor perdeu os pais, a gente não tem detalhes profundos sobre isso, e ela tem um irmãozinho chamado Yuri, então ela tinha que criar ele sozinha. Para isso, de alguma forma, ela se meteu com assassinatos. E isso é muito interessante e intrigante no rolo da Yor, porque assassinatos tecnicamente seria pra qualquer lado, não importa o que, mas a Yor tem um jeito de pensar muito parecido com o Lloyd a respeito da paz. Apesar dela achar que os espiões como o Lloyd são super errados e, tipo, a gente sabe que tem a polícia secreta, mas a Yor não acha a polícia secreta errado, porque é do país dela, entendeu? Então pra ela os espiões são sempre inimigos, mas simplesmente os dois têm um jeito de pensar muito parecidos. Ela vai pela paz pelo irmão dela, pela paz agora pelo marido, que ela arrumou meio do nada. Então ela tá sempre focada nesse negócio pela paz, o que dá a entender que a agência da Yor acaba não pegando trabalhos que possam ser prejudiciais pro país em si, ou seja, eles fazem um trabalho parecido com a polícia secreta, só que mais sujo, ou talvez mais sórdido, ou talvez por mandos de galera que é do governo, do alto escalão, mas que não pode passar por algum motivo pela polícia secreta. Mas isso é só uma especulação, a gente não tem informações sobre isso, e nem como ela foi recrutada. Só que o que a gente sabe é que no começo ela não costumava limpar o sangue do próprio corpo, então ela ia pra casa sangrando com os livros que o irmãozinho dela precisava pra estudar. Ele era muito esperto e muito apegado à irmã dele, então ele ficava ensinando ela coisas, mostrando pra ela, e ela ficava impressionada, e isso foi dando gás pra ele estudar cada vez mais. Só que ele via a irmã chegando cheia de sangue em casa e ele achava que era dela, sabe? Então ela literalmente deu sangue pra criar ele, e isso faz com que ele seja muito grato e super, hiper apegado a ela, o que é um belzinho, porque lá pro terceiro volume do mangá a gente acaba descobrindo que o Yuri Briar, na verdade, é da polícia secreta. Ele é apresentado pra gente como uma espécie de diplomata, e isso já deixou o Lloyd com as orelhas em pé, porque às vezes isso acaba sendo porta pra espionagem, mas ele é da polícia secreta mesmo, e o jeito que o Lloyd pega ele é porque ele conta uma história que foi passado pra ele, é ensinado pessoas que são da polícia secreta, só que a história simplesmente não está adequada, e nos últimos meses tiveram mudanças de preço e de situação dos restaurantes e dos vinhos citados na conversa. Logo, infelizmente ele foi pego, e é claro que o Lloyd não vai falar isso pra ele, e ele vai ficar quietinho, porque senão ele está ferrado. Mas ele literalmente tá com uma esposa falsa de um cara que é da polícia secreta, que é muito perigoso. Por sorte, o Yuri é meio chongo, que nem é irmão dele é também. Ela às vezes é bem lenta pra algumas situações, ela não é bobona, mas sei lá, sabe aquela pessoa que é muito sincera e honesta? Então às vezes falta um pouco de maldade. O irmão dela acaba sendo na mesma pegada, e isso faz com que ele acredite facilmente, principalmente quando a irmã dele tá no rolo, que dá uma segurança aí pro Lloyd, mas nem tanta. Mas como que a gente chegou no ponto dela tá com o Lloyd? Basicamente ela criou o irmão sozinha, e aí ela acabou trabalhando também, ela faz parte de um serviço público, só que ela não tá ligada a relações exteriores ou a polícia, senão o Lloyd com certeza não ia ficar atrás dela, né? E o Lloyd tá caçando uma mãe pra missão Strix, que quem viu Spy vs Family já tá sabendo. Ela acaba aparecendo no volume 1, durante um capítulo chamado Missão 2, que eles percebem que a Anya tem como entrar na escola, só que eles precisam de uma mãe pra uma entrevista. Eles sabiam que em algum momento eles teriam que arrumar essa mãe, mas agora eles têm dias. E aí, a gente corta pra Yor, que ela tá no serviço dela, e as colegas dela são bem tóxicas, elas são bem venenosas, e elas provavelmente têm inveja da Yor por algum motivo, e ficam cutucando a Yor. E aí elas chegam no ponto de falar assim, olha, você tem
27 anos e você não tem marido, cara. Você tá suspeita. E tava muito na fama de ficar fazendo denúncias. Ah, aquela pessoa peidou na rua, vamos denunciar, deve ser um espião peidando na rua, sabe? Então era um negócio bem idiota, assim, falou assim, ah, cara, você vai ser denunciada porque você não tem marido. O anime se passa numa época que tem um pensamento um pouco mais atrasado, então uma pessoa de 27 anos que não tá casada e nem namorando era muito estranho. Então, com 27 anos, quase 30, ela era considerada velha. Então, simplesmente, ela realmente podia estar correndo perigo, só que muito menos do que ela imaginava, porque ela não sabe que o irmão dela é da polícia secreta, mas o irmão dela, ela sabe que ele tem, tipo, uma posição boa, então talvez isso pudesse ajudar. Ela também é funcionária pública, talvez isso pudesse ajudar ela a não ser pega pela polícia, mas vai que. E ela tá encanada. E aí ela vê o Lloyd dentro de uma loja, ele fica olhando pra ela bem discretamente, mas ela percebe, porque ela é uma assassina de aluguel. E aí, simplesmente, ele fica, eu estava admirando sua beleza. E aí ela fica, porque as meninas chamaram ela pra uma festa, ela ficou com medo de ser suspeita, porque ela é uma assassina, se ficarem fuçando nas coisas dela na casa dela, vão achar coisas perigosas, venenosas, armas. Ela é uma assassina, então ela não pode levantar suspeitas em hipótese nenhuma, então simplesmente ela fala que tem um namorado, e ela precisa arrumar um namorado pra ontem. Ela entra na loja, o Lloyd meio que deu em cima dela sem querer, porque ela percebeu ele olhando muito discretamente, e aí ela fica assim, eu vou dar em cima. E aí ela pensou na situação dela, pô, sou uma assassina de aluguel, eu não posso levantar suspeitas, eu preciso levar o namorado que eu disse que tinha, mas não tenho numa festa. E a Anya é telepata, como a gente bem sabe, e ela viu tudo isso. Aí ela olhou e ficou assim, essa moça tá precisando de um namorado fake e uma assassina. Esse cara que eu tô chamando de pai é um espião e tá precisando de uma esposa fake. Isso vai ser hilário. E aí ela junta os dois, ela começa, nossa, que saudade da mamãe, porque quando ele viu a Anya chamando o Lloyd, quando ela viu a Anya chamando o Lloyd de pai, ela ficou assim, nossa, quase que eu dei em cima do homem casado. Mas aí a Anya faz esse teatrinho e ela se toca que não tem mãe. E aí ela explica a situação dela bem honestamente e pergunta se ele não gostaria de tapar o buraco pra ela, já que ele ficou atraído pela aparência dela e tal. E aí ele simplesmente fala, claro, mas por que você não finge ser meu esposo? Na entrevista ele também faz uma ceninha maravilhosa. E a Anya vendo, tipo assim, mentiroso. E aí eles combinam. Tudo parece que vai dar muito certo até que chega o dia do ocorrido. É mostrado no anime que o Lloyd acaba citando que ele tá exausto diversas vezes, porque ele tá fazendo transmissões. A gente vai ver ele fazendo missões secundárias várias vezes, e naquele momento ela atrapalhou a missão primária, só que ele não tinha, como foi na situação do zoológico, do aquário, como falar pra alguém, tipo, não dá pra pegar, não dá nada pra pegar, não tem condição. Dessa vez, ele realmente não tinha como avisar pra alguém que ele não ia conseguir fazer, ou ele fazia, ou ele fazia. Então ele chega atrasado na festa todo ensanguentado e desnorteado, e ele se apresenta como o marido da Yor. Gente, mesmo, tipo assim, que ele falasse, não, tenho intenção de casar com você, na verdade, tipo, ele podia ter dado algumas desculpas, mas o cara tava sangrando e desnorteado. E aí todo mundo ficou já chocado e começou a indagar coisas pra Yor. E a Yor, assim, perdidaça, porque ele errou, e errou feio, né? O irmão dela é amigo do cara que é namorado ou casado com a dona da festa. Vai chegar no irmão dela, tipo, já tá ferrada. Algum momento vão soltar pro Yuri que ela é casada. Quando, onde, por quê? Porque o irmão dela não tá sabendo disso, sabe? Então, simplesmente, ele acaba disfarçando o rolo, mas não tem como tirar o fato que ele disse que era casado com a Yor. A partir disso, a Yor acaba falando, durante uma missão secundária, que ela não sabia que era uma missão secundária dele, mas ela estava lá, falando, por que a gente não fica casado? E pro Lloyd é tudo que ele quer, e aí eles montam um casal. Durante o mangá e o anime, você vai vendo que a Yor, assim, ela é fraca pra beber, ela acredita nas mentiras muito facilmente. O Yuri não é super bom mentiroso. Ele ficou um pouco bêbado, ele quase falou que ia executar o Lloyd. E ele corrigiu assim, de última horinha, mas o Lloyd percebeu. E acho que qualquer um teria percebido. Então ela não vai descobrir nada do irmão, provavelmente, porque ela é muito inocente quando se trata dele. E ela vai na mesma pegada quando se trata do Lloyd. Se ela acha que a pessoa é boa, ela baixa a guarda 100%. A gente vai ver que ela simplesmente é muito envergonhada, mas que ela e o Lloyd vão ter algumas cenas que você fica assim, o romance talvez esteja no ar. Ela se apega rapidamente à Anya. E como ela se considera inadequada, porque apesar dela limpar bem, organizar bem e simplesmente ser uma pessoa muito honesta, ela é uma pessoa muito boa, mas ela não sabe cozinhar. E era o papel da mulher cuidar da criança, da casa e da cozinha, de tudo. Então, como isso era considerado o papel da mulher, ela não saber cozinhar bem tornava ela uma pessoa inadequada. E aí o Lloyd falou, não, eu cozinho. E o Lloyd cozinha super bem, porque o Lloyd sabe fazer tudo bem, porque ele é um espião super dupla, sabe, maravilhoso. Mas isso pra ela torna ela inadequada. Então ela decide focar em se dar bem com a Anya. E a Anya acabou de
ser adotada por uma estranha, tá chamando de papai, você acha que ela não adotou a Yor como mãe dela em 3 segundos? Pra ela, a Yor já é mãe dela e ponto. Ela tá felizíssima que ela tem uma família. Ela não se importa de serem pessoas que, tipo, ela sabe que eles estão lá por causa de outras coisas e não por causa dela ou pra ser uma família de fato. Ela tá se divertindo, vivendo a vida e sendo amada. Então pra ela tá ótimo. Mas ela simplesmente se apega a Yor rapidamente, só que a Yor tá preocupada se ela é uma boa mãe. Então a gente vai ver mais a Yor protegendo a Anya, ensinando a Anya mesmo que nada dê certo. A gente vai acabar perdendo um pouco esse negócio da interação com a galera do trabalho, depois que o Lloyd suspeita dela por causa do irmão. A gente vê um pouquinho mais disso, mas assim, nada muito louco. E a Yor tava até meio que de segundo plano até que rola o negócio do navio, que eu acho que nem vai ser abordado pela segunda temporada, porque não vai dar tempo. Mas aí a gente acaba focando mais na Yor, no que ela pensa, o que ela acha, em quem contrata ela. E a gente vê um pouquinho mais da personalidade dela. Mas essa basicamente é a história da Yor, a pessoa que começou sem pais, tendo que cuidar do irmão mais novo, matando pessoas pra isso. E chega no ponto em que ela tá com o Lloyd e a Anya e vivendo bem com seu trabalho de assassinato, porque infelizmente ela não pode parar, mas vivendo aí a vida dela. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo dedicado pra Yor. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo de personagem. Bye, bye!